Você já se sentiu invisível dentro da própria família? Já passou por aquele momento em que tudo o que você mais temia acontece diante de todos, e a única saída é engolir o orgulho e pedir ajuda? Eu vivi isso. Naquela noite, minha esposa avisou ao gerente do restaurante que não tínhamos dinheiro para pagar a conta. Segundos depois, ele olhou para mim e, com um tom que eu nunca vou esquecer, me chamou de senhor. Foi ali, diante dos meus filhos, da minha esposa e de estranhos, que eu percebi o quanto a vida pode virar do avesso em um instante. Se você já passou por uma situação parecida, ou quer entender como um simples gesto pode mudar toda a dinâmica de uma família, fica comigo até o final desse vídeo. E se essa história tocar o seu coração, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com alguém que precisa ouvir isso hoje. Porque, às vezes, a maior lição vem dos momentos mais difíceis. Se quiser adaptar para um tom mais curto, mais longo ou com outro estilo, é só pedir. As luzes do restaurante refletiam em tons dourados sobre as taças de vinho, e o som abafado das conversas misturava-se ao tilintar dos talheres. Eu estava sentada à mesa, com as mãos entrelaçadas no colo, sentindo o tecido macio do meu vestido de linho deslizar entre os dedos. O cheiro de frutos do mar pairava no ar, misturado ao perfume amadeirado do meu marido, que se sentava à minha frente, distraído com o cardápio. Era para ser uma noite especial, o início das nossas férias em família, mas eu já sentia o peso de algo estranho pairando entre nós. A viagem tinha sido planejada com meses de antecedência. Eu, Ana, sempre fui a responsável por organizar tudo: passagens, reservas, roteiros. Meu marido, Ricardo, confiava em mim para esses detalhes, mas ultimamente parecia distante, como se estivesse sempre com a cabeça em outro lugar. Nossos filhos, Lucas e Sofia, estavam animados, rindo e trocando piadas enquanto esperavam a comida chegar. Eu tentava sorrir, mas sentia uma inquietação crescendo dentro de mim. Foi então que tudo começou a desmoronar. O garçom se aproximou, elegante, com um sorriso treinado. Já decidiram o que vão pedir? Perguntou, olhando primeiro para Ricardo, depois para mim. Eu hesitei, olhando para o cardápio, tentando calcular mentalmente se o dinheiro que tínhamos no cartão seria suficiente para aquela extravagância. Ricardo, sem perceber minha hesitação, pediu o prato mais caro do menu, como se fosse algo natural. Eu pedi uma salada, tentando disfarçar minha preocupação. Quando o garçom se afastou, me inclinei para Ricardo e sussurrei: Amor, você tem certeza de que o cartão vai passar? Eu transferi o dinheiro da poupança, mas não sei se já caiu na conta. Ele me olhou com um misto de impaciência e desdém. Ana, para de se preocupar. Está tudo sob controle. Aproveita a noite, por favor. Tentei relaxar, mas a ansiedade não me deixava. Lembrei das contas que paguei antes de viajarmos, do saldo apertado, das mensagens do banco avisando sobre o limite quase estourado. Eu sempre fui cuidadosa, mas Ricardo parecia viver em outro mundo, onde dinheiro nunca era um problema. Respirei fundo, tentando afastar os pensamentos ruins. A comida chegou, e por alguns minutos consegui me distrair com as risadas das crianças e o sabor delicado da salada. Mas, quando o garçom trouxe a conta, senti meu coração disparar. Ricardo pegou a maquininha, confiante, e inseriu o cartão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O garçom olhou para a tela, depois para Ricardo. Desculpe, senhor, mas não foi autorizado. Ricardo franziu a testa, como se aquilo fosse impossível. Tentou de novo, e de novo. Nada. O garçom, agora visivelmente desconfortável, olhou para mim. Talvez a senhora queira tentar outro cartão. Eu corei, sentindo o olhar de todos à nossa volta. Eu não tenho outro cartão comigo, murmurei, quase inaudível. Foi nesse momento que tudo mudou. O gerente, um homem alto, de terno escuro e olhar severo, se aproximou. Está havendo algum problema? Perguntou, com a voz baixa, mas firme. Antes que Ricardo pudesse responder, eu me adiantei, sentindo a vergonha me consumir. Desculpe, senhor, mas acho que não temos dinheiro suficiente para pagar a conta. Podemos resolver de outra forma. O gerente me olhou de cima a baixo, como se me avaliasse. Por um segundo, senti que ele ia nos humilhar ali mesmo, na frente de todos.
Mas, para minha surpresa, ele se virou para Ricardo, e com um tom respeitoso, disse: Senhor, podemos conversar um instante. Ricardo pareceu surpreso com o tratamento. Até então, ele sempre fora chamado de moço, amigo, nunca de senhor. O gerente o conduziu até um canto reservado, longe dos olhares curiosos. Fiquei ali, sentada, com as mãos trêmulas, tentando acalmar as crianças, que já percebiam que algo estava errado. Enquanto esperava, minha mente viajou para trás, para o início do nosso relacionamento. Lembrei de como Ricardo era carismático, sempre seguro de si, o tipo de homem que fazia todos ao redor se sentirem pequenos. Eu me apaixonei por essa confiança, mas com o tempo percebi que ela escondia uma certa arrogância, uma incapacidade de lidar com fracassos ou limitações. Eu, por outro lado, sempre fui prática, preocupada com o futuro, com as contas, com o bem-estar dos nossos filhos. O tempo passou devagar. O restaurante parecia mais silencioso, como se todos estivessem esperando para ver o desfecho daquela cena. Finalmente, Ricardo voltou, com o rosto sério, mas sem o ar de superioridade de antes. Sentou-se à mesa, olhou para mim e disse, em voz baixa: Vamos embora. Está tudo resolvido. Saímos do restaurante em silêncio. As crianças, confusas, seguraram minhas mãos. Do lado de fora, o ar fresco da noite me fez respirar fundo. Caminhamos até o carro, e só então Ricardo falou: O gerente disse que podemos pagar amanhã, quando o banco liberar o dinheiro. Mas ele me tratou como se eu fosse um velho, um senhor que não sabe cuidar da própria família. Olhei para ele, tentando entender o que aquilo significava. Talvez seja a hora de você perceber que não pode controlar tudo, Ricardo. Que às vezes, precisamos ser humildes e aceitar ajuda. Ele não respondeu. Entramos no carro, e o silêncio entre nós era pesado, quase palpável. As crianças cochilaram no banco de trás, alheias ao turbilhão de emoções que me consumia. Naquela noite, deitada na cama do hotel, não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, ouvindo a respiração tranquila de Ricardo ao meu lado. Pensei em tudo o que tínhamos construído juntos, nas dificuldades, nas alegrias, nas pequenas vitórias do dia a dia. Mas também pensei nas vezes em que fui silenciada, em que minhas preocupações foram tratadas como exagero, em que minha voz foi ignorada. Lembrei de uma conversa com minha mãe, anos atrás, quando contei que ia me casar com Ricardo. Ela me olhou nos olhos e disse: Filha, homens como ele são bons de conversa, mas ruins de escuta. Não deixe que sua voz se perca no meio do barulho dele. Na época, achei que ela estava exagerando, mas agora aquelas palavras faziam todo sentido. No dia seguinte, acordei cedo. Preparei o café das crianças, organizei as malas para o passeio que havíamos planejado. Ricardo estava calado, evitando meu olhar. No caminho para o restaurante, tentei puxar assunto, mas ele respondia com monossílabos. Senti uma tristeza profunda, como se uma parte de mim estivesse se despedindo de algo que já não existia mais. Quando chegamos ao restaurante, o gerente nos recebeu com um sorriso discreto. Bom dia, senhor, senhora. Fiquem à vontade. Ricardo foi até o caixa, pagou a conta, e voltou para a mesa sem dizer uma palavra. O gerente me olhou, e por um instante, vi compaixão em seus olhos. Senti vontade de chorar, mas me contive. O resto do dia foi um borrão de atividades. Passeio de barco, fotos na praia, sorvete com as crianças. Eu tentava sorrir, mas por dentro me sentia vazia. À noite, quando as crianças dormiram, sentei-me na varanda do hotel, olhando para o mar escuro. Ricardo se aproximou, sentou ao meu lado, e ficou em silêncio por um tempo. Desculpa pelo que aconteceu ontem, ele disse, finalmente. Eu devia ter ouvido você. Devia ter sido mais cuidadoso. Olhei para ele, tentando encontrar as palavras certas. Não é só sobre o dinheiro, Ricardo. É sobre respeito. Sobre confiar em mim, ouvir o que eu tenho a dizer. Eu me sinto sozinha, mesmo estando ao seu lado. Ele suspirou, passando as mãos pelo rosto. Eu sei. Às vezes esqueço que não sou invencível. Que preciso de você, da sua força, da sua sensatez.
Ficamos ali, em silêncio, ouvindo o som das ondas. Pela primeira vez em muito tempo, senti que ele realmente me ouvia. Não como uma criança que precisa ser guiada, mas como uma parceira, alguém com quem ele podia dividir o peso do mundo. Os dias seguintes foram diferentes. Ricardo passou a me consultar sobre os gastos, a ouvir minhas opiniões sobre os passeios, a dividir as responsabilidades. As crianças perceberam a mudança, e o clima entre nós ficou mais leve. Eu ainda sentia o peso do que aconteceu, mas também sentia esperança. Na última noite das férias, fomos a um restaurante simples, à beira-mar. Pedimos pratos modestos, rimos juntos, tiramos fotos. Quando a conta chegou, Ricardo olhou para mim e disse: "Quer conferir antes de eu pagar?" Sorri, sentindo que, finalmente, minha voz estava sendo ouvida. Voltamos para casa com a sensação de que algo havia mudado. Não era uma transformação mágica, mas um pequeno passo em direção ao respeito mútuo, à parceria verdadeira. Eu sabia que ainda teríamos desafios, mas agora me sentia mais forte, mais confiante. Se esta história tocou seu coração, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias emocionantes. Porque, no fim das contas, todos nós precisamos ser ouvidos, respeitados e amados, mesmo quando o mundo insiste em nos chamar de Senhor antes da hora. Na volta para casa, o silêncio no carro era diferente. Não era mais aquele silêncio pesado, de mágoa e ressentimento, mas um silêncio de reflexão, de quem está digerindo tudo o que aconteceu. As crianças dormiam, exaustas depois de tantos dias de praia, castelos de areia e risadas. Eu olhava pela janela, vendo as luzes da estrada passarem rápido, e sentia uma mistura de alívio e medo. Alívio por ter sobrevivido àquela situação constrangedora, medo de que tudo voltasse a ser como antes, de que aquela pequena mudança fosse só passageira. Quando chegamos em casa, já era madrugada. Ricardo carregou as malas, e eu fui direto para o quarto das crianças, ajeitar os lençóis e dar um beijo em cada um. Fiquei ali, sentada na beira da cama da Sofia, ouvindo sua respiração tranquila, e pensei em como tudo aquilo poderia ter sido diferente. Se eu tivesse sido mais firme, se Ricardo tivesse me ouvido antes, se eu não tivesse sentido tanta vergonha de pedir ajuda. Na manhã seguinte, acordei com o cheiro de café vindo da cozinha. Era raro Ricardo acordar antes de mim, mas naquele dia ele já estava de pé, preparando o café da manhã. Entrei na cozinha e ele sorriu, um sorriso tímido, quase infantil. "Bom dia, Ana. Fiz café do jeito que você gosta. E tem pão de queijo também." Sentei à mesa, surpresa. "Obrigada, Ricardo. Você acordou cedo hoje." Ele se sentou à minha frente, mexendo o café com a colher, sem me olhar nos olhos. Fiquei pensando em tudo o que aconteceu. No restaurante, no jeito que o gerente me chamou de senhor. Eu nunca tinha me sentido tão pequeno, tão impotente. Fiquei em silêncio, esperando que ele continuasse. Ele respirou fundo. Eu sempre achei que precisava ser o provedor, o homem forte, que resolve tudo. Mas ontem, quando você falou com o gerente, eu percebi que você é quem sempre resolve as coisas. Que eu dependo de você muito mais do que imagino. Senti um nó na garganta. Ricardo, eu não quero que você se sinta menos por isso. Eu só quero que a gente seja um time. Que você confie em mim, que me ouça. Eu me sinto sozinha quando você ignora minhas preocupações. Ele assentiu, os olhos marejados. Eu sei. E eu sinto muito. Eu prometo que vou mudar. As crianças entraram na cozinha, interrompendo aquele momento de vulnerabilidade. Lucas, com o cabelo todo bagunçado, perguntou: "Mãe, a gente vai voltar para a praia hoje?" Sorri, aliviada pela leveza da pergunta. "Hoje não, filho. Mas quem sabe no próximo fim de semana." O resto do dia foi dedicado a desfazer as malas, lavar roupas, organizar a casa. Mas, no fundo, eu sentia que algo tinha mudado. Ricardo me ajudou em tudo, sem reclamar, sem aquele ar de superioridade. Ele me perguntava onde guardar as coisas, se precisava de ajuda com o almoço, se eu queria descansar um pouco.
Pequenos gestos, mas que para mim significavam muito. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, sentei no sofá com Ricardo. Ele colocou um filme, mas eu não conseguia prestar atenção. Minha mente voltava para o restaurante, para o momento em que o gerente o chamou de senhor. Aquilo tinha mexido com ele de um jeito que eu não esperava. Ricardo, posso te perguntar uma coisa? Ele olhou para mim, atento. Por que aquilo te incomodou tanto? Ser chamado de senhor? Ele ficou em silêncio por um tempo, olhando para a tela da TV sem realmente ver nada. Acho que foi porque, naquele momento, eu me senti velho. Não velho de idade, mas velho de espírito. Como se eu tivesse falhado, como se não fosse mais o homem que eu achava que era. E, pior, como se todo mundo tivesse visto isso. Me aproximei dele, segurando sua mão. Você não falhou, Ricardo. Todo mundo passa por dificuldades. O importante é como a gente lida com elas. E eu estou aqui, do seu lado, pra gente enfrentar tudo junto. Ele sorriu, apertando minha mão. Obrigado, Ana. Eu não sei o que seria de mim sem você. Nos dias que se seguiram, comecei a notar pequenas mudanças. Ricardo passou a me perguntar sobre as contas, a pedir minha opinião antes de tomar decisões importantes. Ele até começou a ensinar Lucas sobre finanças, mostrando para ele como fazer um orçamento, como economizar para comprar o que queria. Eu via nos olhos de Lucas o orgulho de aprender com o pai, e isso me enchia de alegria. Sofia, por sua vez, começou a me imitar em tudo. Queria ajudar na cozinha, arrumar a cama, cuidar das plantas. Um dia, enquanto regava as flores comigo, ela perguntou: Mamãe, por que você ficou triste no restaurante? Fiquei surpresa com a pergunta, mas tentei responder da forma mais simples possível. Às vezes, filha, a gente passa por situações difíceis. Mas o importante é não desistir, e sempre pedir ajuda quando precisar. Ela sorriu, me abraçando. Eu te ajudo, mamãe. Aquela inocência me fez chorar, mas de felicidade. Percebi que, apesar de tudo, estávamos criando filhos sensíveis, empáticos, capazes de perceber quando algo não vai bem. Com o passar das semanas, a lembrança do restaurante foi se tornando menos dolorosa. Mas, de vez em quando, eu ainda sentia um aperto no peito ao lembrar do olhar do gerente, da vergonha que senti, do medo de não conseguir resolver. Era como uma cicatriz, que não dói mais, mas ainda está ali para lembrar do que aconteceu. Um dia, enquanto arrumava a papelada da viagem, encontrei o recibo do restaurante. Fiquei olhando para aquele pedaço de papel, lembrando de cada detalhe, o cheiro do lugar, o som das conversas, o olhar das pessoas ao nosso redor. Pensei em jogar fora, mas decidi guardar. Era um lembrete de que, mesmo nos momentos mais difíceis, eu fui capaz de resolver, de proteger minha família. Naquele fim de semana, Ricardo sugeriu que fizéssemos um piquenique no parque. Ele preparou tudo: sanduíches, suco, frutas. As crianças correram pelo gramado, brincando de pega-pega, enquanto eu e Ricardo sentamos sob a sombra de uma árvore. Você está diferente, sabia? Eu disse, sorrindo. Ele riu. Diferente como? Mais presente. Mais parceiro. Ele me olhou, sério. Eu aprendi muito com o que aconteceu. Aprendi que não preciso ser o herói o tempo todo. Que posso contar com você, que posso ser vulnerável. Abracei-o, sentindo o calor do seu corpo, o cheiro familiar do seu perfume. Eu sempre estive aqui, Ricardo. Só queria que você me visse. Ele me beijou na testa, e naquele momento, senti que estávamos mais próximos do que nunca. As crianças voltaram correndo, rindo, e nos abraçaram. Ficamos ali, os quatro, deitados na grama, olhando para o céu azul. Eu fechei os olhos, sentindo o sol no rosto, e agradeci por aquele momento de paz. Na segunda-feira, voltei ao trabalho. Meus colegas perguntaram sobre as férias, e eu contei as partes boas, as praias, os passeios, as risadas das crianças. Mas, no fundo, sabia que o mais importante tinha acontecido longe dos olhos de todos: a reconstrução do nosso relacionamento,
o resgate do respeito e da parceria. Algumas semanas depois, recebi uma ligação do restaurante. Era o gerente, perguntando se estava tudo bem, se havíamos gostado da comida, se precisávamos de alguma coisa. Fiquei surpresa com a gentileza e agradeci. Ele disse: "A senhora foi muito digna naquela noite. Nem todos teriam a mesma postura." Desliguei o telefone com um sorriso. Percebi que, apesar da vergonha, eu tinha mantido a dignidade, tinha sido forte. E isso me deu ainda mais confiança para enfrentar o que viesse pela frente. Com o tempo, comecei a compartilhar minha história com outras mulheres. No grupo de mães da escola, contei sobre o que aconteceu, sobre a importância de ser ouvida, de não se calar diante das dificuldades. Muitas se identificaram, contaram suas próprias histórias de invisibilidade, de luta por respeito dentro de casa. Percebi que não estava sozinha. Que muitas mulheres passam por situações parecidas, sentem-se pequenas, ignoradas, desvalorizadas. Mas também percebi que, quando nos unimos, quando compartilhamos nossas dores e vitórias, nos tornamos mais fortes. Ricardo, por sua vez, começou a participar mais da vida das crianças, a dividir as tarefas da casa, a me apoiar nas minhas decisões. Ele até sugeriu que fizéssemos um curso de educação financeira juntos, para aprendermos a lidar melhor com o dinheiro. Aceitei, feliz por ver que ele realmente estava disposto a mudar. Numa noite de sexta-feira, depois de colocar as crianças para dormir, sentamos na varanda, olhando para as estrelas. Ricardo segurou minha mão e disse: "Eu te amo, Ana. Obrigado por não desistir de mim, de nós." Senti as lágrimas escorrerem pelo rosto, mas dessa vez eram lágrimas de felicidade. "Eu também te amo, Ricardo. E nunca vou desistir da nossa família." Ficamos ali, em silêncio, ouvindo o som distante dos carros, sentindo a brisa suave da noite. Eu sabia que ainda teríamos desafios, que a vida nem sempre seria fácil. Mas agora, mais do que nunca, eu tinha certeza de que juntos poderíamos superar qualquer coisa. Os dias foram passando, e aquela sensação de mudança, embora sutil, foi se consolidando em pequenos gestos do cotidiano. Eu percebia Ricardo mais atento, mais disposto a dividir as responsabilidades, mas também mais vulnerável. Era como se aquela noite no restaurante tivesse aberto uma fresta em sua armadura, permitindo que eu enxergasse o homem por trás do papel de provedor, o homem que também tinha medo, dúvidas, inseguranças. Uma tarde, enquanto eu preparava o jantar, ouvi Ricardo conversando com Lucas na sala. Ele explicava, com paciência, como funcionava o orçamento da casa, mostrando ao nosso filho como anotar os gastos, como planejar as compras do mês. Fiquei parada na porta, observando aquela cena, sentindo um orgulho silencioso. Lucas, com seus olhos curiosos, fazia perguntas, anotava tudo num caderninho. Era um momento simples, mas carregado de significado. Depois do jantar, enquanto lavávamos a louça juntos, Ricardo se virou para mim e disse, quase sussurrando: "Eu nunca te agradeci por tudo que você faz por nós. Eu achava que era só minha obrigação cuidar da família, mas agora vejo que você sempre fez isso, mesmo sem reconhecimento." Senti um calor no peito, uma mistura de gratidão e tristeza. Eu só queria que você enxergasse, Ricardo. Que percebesse que eu também carrego o peso das preocupações, das contas, do futuro das crianças. Ele enxugou as mãos no pano de prato e me abraçou por trás, encostando o rosto no meu ombro. "Eu vejo agora. E quero ser melhor, para você, para nós." Naquela noite, deitada ao lado dele, pensei em como as relações são frágeis, como podem se transformar a partir de um único acontecimento. O episódio do restaurante, que tanto me envergonhou, agora parecia um divisor de águas. Eu não queria mais ser aquela mulher que se cala, que engole as próprias angústias para não incomodar. Queria ser ouvida, respeitada, valorizada. No fim de semana seguinte, fomos visitar minha mãe. Ela morava numa cidade vizinha, numa casa simples, mas cheia de vida. As crianças adoravam passar o dia lá, correndo pelo quintal, brincando com os cachorros. Minha mãe me recebeu com um abraço apertado, daqueles que só mãe sabe dar. Enquanto as crianças brincavam e Ricardo conversava com meu padrasto, sentei com minha mãe na varanda, tomando café. Ela me olhou nos olhos,
como se enxergasse além das palavras. Você está diferente, Ana. Mais leve. O que aconteceu? Suspirei, sentindo as lágrimas ameaçarem cair. Aconteceu muita coisa, mãe. Passei vergonha, me senti pequena, mas também percebi que preciso me valorizar mais. Que não posso carregar tudo sozinha. Ela sorriu, acariciando minha mão. É assim mesmo, filha. Às vezes, a vida nos coloca em situações difíceis para a gente aprender a se impor, a se reconhecer. O importante é não se perder de si mesma. Ficamos ali, em silêncio, ouvindo o barulho dos passarinhos, sentindo o vento suave da tarde. Eu me sentia acolhida, compreendida, como se aquele momento fosse um bálsamo para as feridas recentes. Quando voltamos para casa, Ricardo me surpreendeu com um convite. O que você acha de fazermos uma noite de jogos em família? Só nós 4, sem celular, sem televisão. Aceitei na hora. Preparamos pipoca, espalhamos almofadas pela sala, e passamos horas jogando, rindo, brigando por causa das regras. Sofia, com seu jeito dramático, fingia estar ofendida quando perdia, mas logo caía na gargalhada. Lucas, competitivo, tentava ganhar em todos os jogos, mas no fim, o que importava era estarmos juntos, de verdade. Depois que as crianças foram dormir, sentei no sofá, exausta, mas feliz. Ricardo se sentou ao meu lado, me puxou para perto e disse: eu nunca tinha percebido como é bom estar presente de verdade. Eu sempre achei que bastava trabalhar, trazer dinheiro para casa, mas agora vejo que o mais importante é isso aqui, esses momentos. Abracei-o, sentindo uma paz que há muito tempo não sentia. É isso que eu sempre quis, Ricardo. Que você estivesse aqui, comigo, com as crianças. O resto a gente dá um jeito. Ele me olhou nos olhos. Sério. Eu prometo que vou continuar tentando. Não quero mais ser aquele homem distante, que só percebe as coisas quando é tarde demais. Os meses foram passando, e aquela promessa foi se tornando realidade. Ricardo passou a participar mais da rotina das crianças, a dividir as tarefas da casa, a me ouvir de verdade. Começamos a planejar juntos as próximas férias, dessa vez com mais cuidado, mais diálogo, mais parceria. Um dia, enquanto organizávamos as contas, ele me entregou uma planilha, toda detalhada, com os gastos previstos, as economias, os objetivos para o próximo ano. Fiquei surpresa, emocionada. Eu aprendi com você, Ana. Aprendi que planejar é um ato de amor, de cuidado. E quero fazer isso com você, sempre. Senti as lágrimas escorrerem, mas dessa vez eram de alegria. Obrigada, Ricardo. Por me ouvir, por me respeitar, por caminhar ao meu lado. Na escola das crianças, comecei a perceber que Lucas e Sofia estavam mais seguros, mais felizes. Lucas passou a ajudar os colegas com as tarefas, a explicar as lições de matemática. Sofia, sempre sensível, começou a defender os amigos quando via alguma injustiça. Eu via neles o reflexo do que estávamos construindo em casa: respeito, empatia, parceria. Numa reunião de pais, a professora de Lucas me chamou de lado. Ana, queria te parabenizar. O Lucas é um menino incrível, sempre disposto a ajudar, a ouvir os outros. Dá para ver que ele tem uma base muito sólida em casa. Fiquei emocionada, agradeci, e saí da escola com o coração leve. Percebi que, apesar dos tropeços, estávamos no caminho certo. Em uma noite chuvosa, enquanto as crianças dormiam, sentei na varanda com Ricardo, ouvindo o som da chuva batendo no telhado. Ele me olhou, pensativo. Sabe, Ana, eu nunca te contei, mas quando o gerente me chamou de senhor, eu me senti como meu pai. Ele sempre foi um homem rígido, que nunca pedia ajuda, que achava que demonstrar fraqueza era o pior dos pecados. Eu cresci achando que tinha que ser igual, que não podia falhar. Segurei sua mão, sentindo a dor em suas palavras. Você não é seu pai, Ricardo. Você pode ser diferente. Pode ser forte e vulnerável ao mesmo tempo. Ele sorriu, aliviado. Eu quero ser. Por você, pelas crianças, por mim mesmo. Ficamos ali, em silêncio,
ouvindo a chuva, sentindo a presença um do outro. Eu sabia que ainda teríamos desafios, que a vida nem sempre seria fácil, mas agora tínhamos algo que antes nos faltava: diálogo, respeito, parceria. No aniversário de casamento, Ricardo me surpreendeu com um jantar em casa. Ele preparou tudo: velas, música, um prato simples, mas feito com carinho. Sentamos à mesa, brindamos a nossa história, as nossas conquistas, aos nossos erros e aprendizados. Eu te amo, Ana. Obrigado por não desistir de mim, de nós. Senti as lágrimas escorrerem, mas dessa vez eram de felicidade. Eu também te amo, Ricardo. E nunca vou desistir da nossa família. Depois do jantar, dançamos na sala, como fazíamos no início do nosso casamento. As crianças apareceram, curiosas, e logo estavam dançando conosco, rindo, girando, celebrando a vida. Naquela noite, deitada ao lado de Ricardo, pensei em tudo o que havíamos vivido. As dificuldades, as mágoas, as pequenas vitórias. Pensei no restaurante, no gerente, no momento em que fui obrigada a pedir ajuda. Aquilo que parecia uma humilhação, agora era um marco, um ponto de virada. Aprendi que não há vergonha em pedir ajuda, em mostrar vulnerabilidade. Aprendi que o respeito começa dentro de casa, nas pequenas atitudes, nos gestos do dia a dia. Aprendi que ser ouvida, ser valorizada, é um direito, não um favor. E, acima de tudo, aprendi que o amor se constrói, se reconstrói, se renova a cada dia, mesmo depois das tempestades. Se esta história tocou seu coração, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias emocionantes. Porque, no fim das contas, todos nós precisamos ser ouvidos, respeitados e amados, mesmo quando a vida insiste em nos chamar de Senhor antes da hora. E se você já passou por algo parecido, compartilhe sua história, fortaleça sua voz, e nunca deixe que ninguém te faça sentir menos do que você é. Juntos, somos mais fortes. E foi assim que, naquela noite em que minha esposa avisou ao gerente que não tínhamos dinheiro, eu fui chamado de Senhor e precisei encarar não só a vergonha, mas também tudo que eu vinha ignorando dentro da minha própria família. Às vezes, a vida nos coloca em situações desconfortáveis para que a gente enxergue o que realmente importa: respeito, parceria e humildade para reconhecer nossos limites. Se essa história tocou você de alguma forma, se já passou por algo parecido ou conhece alguém que precisa ouvir isso, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias. Compartilhe nos comentários a sua experiência. Eu leio tudo com muito carinho. Porque, no fim das contas, todos nós precisamos ser ouvidos, respeitados e, acima de tudo, aprender a recomeçar juntos. Muito obrigada por assistir e até a próxima.